Em 1938, um cartunista chamado Charles Addams criou uma família de personagens esquisitos como forma de satirizar a família tradicional norte-americana da época. Os personagens eram excêntricos, ricos, não se importavam com o que pensavam os vizinhos, etc, etc. Então nos anos seguintes tivemos filmes, jogos, séries, desenhos, enfim. Foi um grande sucesso, se tornou e é até hoje uma das famílias mais conhecidas da cultura pop, perdendo apenas para a família Sacana. Mas hoje não falaremos sobre a família inteira, e sim sobre a filha. Bom, também sobre a família, mas mais sobre a filha, porque hoje nesse canal, Wandinha. Essa é a história de Wanda, a primeira das góticas, personagem que gosta de escrever, não gosta de pessoas, é depressiva, não gosta da escola, não tem amigos, não gosta de conversar e trata muito mal os pais. Ou seja, é igual a quase todos os adolescentes desse nosso belo mundo. A única diferença é que ela não gosta de celular e não usa rede social. Um dia ela vê o seu irmão sofrendo bullying e pra se vingar faz o que eu, você, qualquer outro adolescente normal faria no lugar dela. Coloca piranhas na piscina dos bullies. A única pessoa aqui que pode torturar o meu irmão sou eu. Por isso ela acaba sendo expulsa da escola. Então os pais se juntam e acabam a mandando pra nunca mais. Que é nunca mais? Nunca mais é nunca mais. Eu nunca mais vou falar palavrão aqui porque o YouTube tá bloqueando todos os meus vídeos. Pronto, desabafei. Bom, além disso, nunca mais é a escola dos esquisitos. E fora a família da Wandinha, esse mordomo que parece um Peaky Blinder. E a diretora dessa escola maluca, conheceremos outros esquisitos que se destacam dentre os esquisitos. E esses são Enid, como a colega de quarto da Wandinha que é descendente de homens lobos, mas não consegue virar lobo. Sim, porque aqui temos descendentes de lobos, vampiros, sereias, górgulas, enfim, o carnaval todo. Melin, como a professora legal e boazinha que dá aula de, sei lá, plantas. Bianca, como a careca que é descendente de sereia, que é uma das mais populares e inteligentes da escola e que é a melhor na arte do esgrima. Hoenn, como o excluído que nessa escola de excluídos achou que não seria excluído, mas continuou sendo excluído. Literalmente eu. Xavier, como que salva a Wandinha de ser amassada por uma gárgula e ela diz: por que me salvou, seu macho? Hein, seu macho? Eu poderia ter me salvado sozinha. E aí ele diz: ah, mas quando nós tínhamos 10 anos, a sua madrinha conhecia a minha madrinha e você me salvou de ser queimado, então estamos quites. Mãozinha, literalmente uma mão. Quem queria uma mão pra ser ajudado aí no 5 contra 1, hein? Eu não queria. Enfim, Mãozinha, como uma mão que foi mandada pra ir pelos pais da Wandinha pra ficar de olho nela, mas depois passa a servir ela. Eudine, como que entende de abelhas e é outro esquisito dessa escola de esquisitos. A maioria tem medo de insetos venenosos. Tá disposta a sentir o agulhão? Doutora Valérie, como a psicóloga da Wandinha. Inclusive ela tem os olhos bem separados do rosto, olhem aí. Enfim, chega, ao decorrer da série conheceremos mais. O plano da Wandinha é fugir dessa escola. Então ela tenta a primeira vez, mostra que é muito boa de briga, porém dá errado. Mas ao menos serve pra ela conhecer na rua um rapaz muito simpático chamado Tyler, que fala que vai ajudar ela a fugir porque, não sei, pela cara de moça simpática dela é que não foi. Ademais, o Tyler é filho do xerife da cidade, que só de saber que ela é uma Addams, fala que vai ficar de olho nela porque há muito tempo atrás o papai Addams se envolveu em um assassinato em Nunca Mais. Não me diga que Gomes Addams é o seu pai. Ele tinha que estar atrás das grades por homicídio. De volta à escola, a Enid tá triste e chorando porque ela não consegue se transformar em lobo. E aí a Wandinha julga o choro e ela diz: qual foi? Você não chora? E a Wandinha diz: não, porque eu tinha um escorpião de estimação, mataram o meu bicho e desde esse dia eu prometi nunca mais chorar porque o choro não muda nada. Curiosidade sobre o dono desse canal: eu odeio escorpião. Creio que tá no meu top 1 bichos odiáveis, seguido de baratas e moscas, mas isso aí é outra história.
A coisa é que com a ajuda do Tyler, a Wandinha tenta fugir novamente, mas falha porque tem uma visão. Sim, eu não te contei, mas ela anda tendo visões. E aí é atacada pelo Owen, o moleque excluído da escola de excluídos, que ataca ela e diz: eu vou te matar porque a minha mãe era uma vidente e há 25 anos atrás fez esse desenho de uma garota que vai destruir a escola e todo mundo nela. Então eu vou te matar porque a menina desse desenho é igualzinha a tu. Afinal, só existe você de gótica esquisita nesse mundo. Porém, entretanto, todavia... Sim, ela é salva por esse bicho esquisito que mata ele e vai embora. Então aqui sim, música de mistério, pois começa o grande mistério da série. Como o excluído morreu, a Wandinha manda os xerifes buscar o corpo dele. Porém no dia seguinte, num peipum, o cara simplesmente aparece vivo. Apesar de todo mundo ficar achando que ela é maluca, ela não é maluca. Quer dizer, só um pouquinho. Mas esse Owen não é o verdadeiro Owen, porque a diretora se disfarçou de Owen para tentar descobrir o que rolou na noite passada. Investigando mais ainda, a Wanda acaba indo parar no quarto do Xavier e vê ele se encontrando com a Bianca, que é ex-namorada dele e tá com ciúmes porque sabe que ele gosta da Wandinha e diz: amanhã eu vou humilhar ela no campeonato de não sei o que vai ter na escola. Porém, mesmo a Bianca tentando sabotar o barco dela com os amigos sereios, com a ajuda do mãozinha, a Wandinha vence. Haha, que legal. Mas e o mistério? Afinal, é isso que importa. Seguindo um símbolo do desenho que a mãe vidente do Owen fez, a Wandinha acaba achando uma passagem secreta na escola, acha um livro que ela estava procurando quando de repente... bum, acaba sendo capturada. E quem foi? Nada mais, nada menos, nada mais que Bianca, Xavier e mais uma galera que fazem parte de uma seita inofensiva que a própria mãe da Wandinha fazia parte no tempo que também estudava aí. O grupo acaba convidando ela para entrar, porém ela diz: não, obrigado, vocês não servem para nada. Mais tarde, juntando o desenho com o livro, ela vê esse desenho e pensa: se eu sou responsável pela destruição disso aqui, quem é esse cara que tá lutando contra mim? E pelas palavras do Xavier, ela descobre que esse cara é um tal de Joseph, fundador dessa cidade no ano de 1600 e alguma coisa. Bom, logo ela vai pedir ajuda ao Tyler, mesmo o Xavier dizendo que esse Tyler é um causador de encrenca. Porém, ainda assim ela vai, tira dele umas informações e acaba indo até esse lugar sombrio e sinistro que, ao tocar na porta, acaba tendo outra visão. Dessa vez, sei lá, antepassado dela era odiada e tratada como bruxa. Então o próprio Joseph a condenou à morte e não condenou só ela, e sim mais um monte de excluídos. Porém, enquanto todos morrem, graças à mãe, a antepassado da Wanda escapou e ficou encarregada de salvar o futuro dessa galera. Ou seja, o futuro dos excluídos. Quando a visão acaba, o monstro que matou o Owen aparece, olha a Wandinha e se vai. Investigando os passos, ela descobre que o monstro é humano, mas tem a capacidade em se transformar em monstro. Quando vê um corte no pescoço do Xavier, a Wanda começa a suspeitar dele. Indo atrás, ela descobre que esse cara tem um monte de desenhos do monstro. E ademais, também descobre que o monstro coleciona parte do corpo das vítimas. Por exemplo, uma cabeça, quero. Um pé, quero. Um braço, quero. Ele deve estar montando o Exódia. A cagada é que o Xavier vê ela perto dos desenhos e, pra disfarçar, ela acaba convidando ele pro baile. Você iria à festa comigo? Sim, Wandinha. Eu adoraria ir à festa com você. Mais tarde, ela ainda tenta fazer uma parceria com o xerife para investigar as coisas com ele, mas ele nega. Inclusive, nega fazendo uma referência a Scooby-Doo. Obrigado, xerife. Escuta, Velma. Você e a turma do Scooby-Doo deviam estudar e deixar a investigação para os profissionais. Sou mais eu. De qualquer forma, ela continua a investigação e, com o Eugene, acaba achando esse buraco onde o monstro guarda ossos de animais e humanos. Aqui ela pega uma prova e diz: vou comparar essa prova com o DNA do Xavier. Porém, quando tá no lugar dos desenhos para pegar o DNA dele, o Xavier aparece e briga com ela dizendo que só desenha porque sonha com o monstro. Ademais, cancela a ida ao baile, já que descobre que ela só queria ir porque estava intrigada com essas coisas. Você se importa com alguém ou com alguma coisa, Wandinha? Sai daqui!
No baile então, o Xavier acaba indo com a Bianca e a Wandinha nem planejava ir. Porém o Mãozinha foi lá, escreveu um convite fingindo que era ela e enviou pro Tyler. Então os dois acabam indo e quando vê a Wandinha nesse vestido, o Xavier pensa, meu Deus, como eu quero essa gótica rabuda. Ademais, o Xavier tem raiva do Tyler porque o Tyler há um tempo atrás se juntou com os amigos e bateram no Tyler, quer dizer, no Xavier. Decorar nomes pra mim é muito confuso. Então por isso ele foi mandado pra um reformatório, porém, ainda assim, fala pra Wandinha que não é uma pessoa ruim. Olha, eu fiz uma coisa terrível, mas eu juro, não sou uma pessoa ruim. Achou que eu ia te julgar por uma brincadeira idiota? Então eles dançam, referenciam Kel e a Estranha. Querem vídeo de Kel e a Estranha? Comente sim, Clark, eu quero Kel e a Estranha. Mas a coisa é que aqui a Wandinha acaba tendo uma visão do Eugene sendo atacado pelo monstro. Então vai tentar ajudar, porém tarde, Wandinha, tarde. Porque ele é brutalmente atacado, mas como é amigo da protagonista, consegue sobreviver e só fica em coma. Só. Agora chegamos no fim de semana dos pais em Nunca Mais, onde a Wandinha lembra do assassinato em que o seu papai foi envolvido no passado e confronta ele sobre isso. A Mortícia primeiramente diz, não, o seu pai foi inocentado disso. Porém a Wandinha diz, parece que o xerife discorda dessa inocência. Essa história vai pra frente mesmo quando o legista que trabalhava com o xerife se comete game over, se é que me entendem. E antes de fazer, ele deixou uma carta dizendo que se sentia culpado por ter encobrido e manipulado provas da morte de um tal Gates. Justamente a morte em que o Gomes Adams era suspeito. Juntando as provas então, o xerife acaba prendendo o Adams. E na cadeia ele acaba falando pra Wandinha que esse tal Gates que foi assassinado ficou obcecado pela Mortícia, começou a perseguir a mulher e cheio de ciúmes tentou matar o Gomes, que ao se defender, sem querer colocou o cara pra dormir com o capita. Bom, a história pareceu ser convincente, mas a Wandinha não acredita muito porque conhece bem o pai. Então vai falar com a mãe e descobre que ela matou o cara pra proteger o Gomes. Matou meio que sem querer, mas matou. Antes de morrer, esse cara tava com sinais de envenenamento. Então Mortícia e Wandinha cavam a tumba dele e descobrem o veneno. Onde tocando, a Wandinha tem uma visão onde descobre que esse cara se envenenou com o veneno dado pelo pai. E adivinha só, eles iam usar essa coisa pra matar todo mundo de Nunca Mais. Ou seja, de qualquer forma esse maluco ia morrer. Com essas informações, ela consegue chantagear o prefeito que era o xerife da época e sabia de tudo. Então o Gomes é libertado, o xerife se desculpa e as coisas por enquanto acabam terminando bem. Em seguida, a Wandinha descobre através de fotos antigas que a diretora do colégio consegue mudar de forma. Então vai confrontá-la e ela diz que só se transformou no Oni naquela noite porque não queria escândalos para a escola. Ou seja, não queria que todo mundo descobrisse que ele realmente morreu. Nesse mesmo momento, as duas se deparam com uma frase escrita no pátio da escola dizendo choverá fogo. O que é isso? Descubra na temporada que vem. Não, mentira. Ainda esta noite, a Wandinha acaba tendo uma visão com a sua antepassada, onde ela diz que para deter o Joseph, fundador da cidade que vai retornar, ela precisa encontrar esse lugar. Justamente a mansão que foi abandonada pelo tal morto envenenado Gates. Com a ajuda do Tyler, que sabe onde fica isso porque já sonhou e desenhou também esse lugar, a Wandinha vai até a mansão. Porém lá, acaba encontrando o prefeito da cidade, entra na mala do carro dele para tentar descobrir o que ele estava fazendo lá e num pei-pum, quando o prefeito vai se encontrar com o xerife para conversar, dá um vacilo na rua e acaba sendo atropelado por um carro misterioso sem placa. O prefeito não morre, mas acaba ficando em coma e por isso a escola fica em confinamento e a Wandinha é proibida pela diretora de sair. Proibida ou não, ela sempre sai. Então à noite se junta com a Ened e o Tyler e vão até a mansão abandonada. Lá eles encontram o carro que atropelou o prefeito e um quarto não abandonado, ou seja, tem alguém vivendo aí. O problema é que o monstro logo aparece e eu não consegui ver nada porque tá tudo escuro. Bora melhorar isso aí, diretor. Mas o que importa é que aqui também encontram os pedaços das pessoas mortas, mas são obrigadas a fugir porque o monstro tá lá. Durante esse ataque, o Tyler sumiu e apareceu ferido. E em seguida o Xavier aparece do nada para ajudar.
Isso aqui tá muito Scooby-Doo pra ver quem acerta quem é o vilão. Lembram que no filme Scooby-Doo Aloha, o vilão sumiu, se auto-machucou e depois disse que foi o vilão que o machucou, mas na verdade ele que era o vilão? Será que isso vai se repetir aqui? Bom, veremos. Quando o xerife vai olhar o lugar, já não tem mais nada porque alguém tirou tudo. Então ele joga a culpa de tudo pra ela, mesmo o filho dele também tendo visto tudo. Enfim. De volta à escola, a diretora fala que por isso vai expulsar a Wandinha de lá. Porém, ela explica tudo, fala que vai fazer o que for preciso para impedir a destruição e a diretora decide dar a ela uma nova chance. Já a Enid ficou com muito medo do que rolou, se sentiu usada pela Wandinha e decide mudar de quarto. E mesmo a Wanda não demonstrando, ficou bastante triste por isso. Na mansão, a Wandinha acabou pegando essa caixa da irmã morta do... nem me lembro o nome, o cara que o pai dela foi acusado de matar. Gates, lembrei. E lá dentro encontra um monte de fotos dela. Ou seja, alguém está observando. E tudo fica mais sinistro ainda quando alguém vai no hospital do prefeito e desliga os aparelhos dele. Adeus, prefeito. Quem aparece nesse funeral pra dar uma ajudada à Wandinha na resolução do mistério é o tio Chico, outro personagem clássico da família Addams, a ovelha negra da família. E até agora, observação pessoal, o único que fez essa garota gótica rir, pelo que eu lembro. O Chico fala que o monstro que a Wanda busca é um Hyde, e pra saber mais sobre ele, eles buscam um livro oculto na biblioteca oculta de Nunca Mais. Lá ela encontra o Xavier e briga com ele porque ele sempre aparece convenientemente nos locais em que o monstro também aparece. Aí ele fica com raiva, vai embora e lendo o livro com o tio Chico, eles descobrem que o Hyde é uma espécie de mutação que existe no corpo de uma pessoa normal. Quer dizer, não normal se tem uma mutação lá. Essa mutação pode vir à tona por eventos traumáticos, induções químicas ou hipnose. Ademais, quando a criatura é libertada, ela vê o seu libertador como um amo e serve a ele. Ou seja, a Wandinha não está à procura de um assassino, e sim dois. Como suspeita do Xavier, ela começa a perseguir o cara e descobre que ele se encontra escondido com a psicóloga. Então começa a suspeitar que ele é o monstro e ela é a mandante. Nessa mesma noite, como sente que deve ao Tyler um favor por ele ter ajudado ela a ir até a mansão abandonada, a Wandinha aceita ir ao encontro com ele. Então vai assistir a um filme e ele quase dá um beijinho nela, mas o seu pai atrapalha porque chega procurando pelo tio Chico que roubou alguma coisa. Bom, o xerife de qualquer forma decide não atrapalhar os dois e vai embora. E quando a Wandinha volta pra escola, se depara com seu quarto todo bagunçado e o Mãozinha esfaqueado, quase morto. Essa é a única série que faz você quase chorar por uma mão. Sim, uma mão. Bom, a mão sobrevive e a Wandinha promete vingar a mão. E em seguida, quem acaba chamando a Wanda é a Bianca e o filho do prefeito, dizendo que tem informações sobre a morte dele. Então eles pesquisam e acabam achando um nome: Laurel Gates, irmã do cara que achavam que foi morto pelo pai da Wandinha. A Wanda suspeita que a tal Laurel é a terapeuta, então vai confrontá-la, julga pra caramba a mulher e no final descobrimos que não é ela, pois pelas mãos do próprio Hyde, a terapeuta morre. Cansada de tantas mortes, a Wandinha vai confrontar o Xavier e ao ver uma pintura da terapeuta morta e alguns objetos de outras pessoas que foram mortas pelo Hyde, o Xavier acaba sendo preso jurando que essas coisas não foi ele que trouxe pra aí. E é verdade? Sim, porque o Hyde é e sempre foi nada mais, nada menos e nada mais que... Ah, desculpa pela piada repetitiva, é que eu achei que essa série tinha tudo a ver com o Scooby-Doo. Mas o monstro, meu amigo, é o Tyler, que foi descoberto justamente quando ele beijou a Wandinha pela primeira vez e ela teve uma visão. A menina então sai correndo e na noite seguinte arma uma emboscada e captura o Tyler, que continua negando. Ela parte pra tortura, porém justo nesse momento o xerife aparece e atrapalha o plano. Quando as coisas estão mais tranquilas e o Tyler já não se sente ameaçado, ele finalmente acaba revelando que sim, é o Hyde, e ademais um tremendo de um psicopata. Qual é a sensação? A sensação de quê? De perder. Não tenho ideia do que vai acontecer. Pra
Pra piorar, ela ainda acaba sendo expulsa da escola. E quando vai se despedir do Eugene, que acordou do coma, ela descobre por ele que quem ajudou o bicho a atacá-lo é alguém que usa bota vermelha. E esse alguém é nada mais, nada menos e nada mais que Malin, a professora das plantas que ao longo de toda a série sempre deu uma de boazinha. Mas sim, essa é Laurel Gates, que com a ajuda da química das plantas libertou o Ryder do Tyler, falou que a mãe dele era uma aluna da escola dos excluídos, era muito maltratada pelos excluídos, etc, etc. Ou seja, manipulou o cara e o que ela sempre quis foi acabar com todos os excluídos, que era o que o seu pai e irmãos mortos também queriam, porém deu errado por causa da obsessão do irmão pela Mortícia. Enfim, basicamente ela quer vingar a família e acabar com os excluídos. Por favor, moça, não me mate. O problema é que usando a sua transformação, a diretora em parceria com a Wandinha consegue uma confissão da vilã, porém não adianta muito porque envenenada a diretora morre. Depois a mulher ainda sequestra a Wandinha e tem como plano agora reviver o Joseph, o fundador maldoso dessa cidade que é um antepassado dela. Para isso ela vai precisar de todas as partes dos corpos das pessoas mortas pelo Hyde e do sangue da Wandinha. Então ela faz o seu AD2 Dambala e Joseph revive. Bem-vindo de volta, amigo. Você é bem feio. O feio nazi que detesta os excluídos crava uma faca na Wandinha e vai embora. Esqueceram de falar pra ele que quando se é protagonista de alguma coisa, você tem 3 vidas a mais. Então ela é curada com a ajuda da sua antepassada que já estava morta, mas meio que dá de novo a vida pra ela e vai resolver a parada. O problema é que o Tyler aparece pra matar ela de novo, dessa vez de uma morte bem matada. Mas justo nesse momento a Ened consegue sua transformação em lobo e agora sim vai rolar uma puta briga de computação gráfica. No meio dessa briga, o xerife aparece e dá um tiro no seu próprio filho, que não morre, mas termina derrotado. Já o Joseph segue destruindo tudo, inclusive ele vai matar até o próprio Xavier, mas a Wandinha leva uma flechada pelo cara que ela sempre julgou como vilão. No final ela quase morre novamente, mas não morre, porque justamente com a ajuda da própria Bianca, que dá uma espadada e distrai o vilão, Wandinha vence, destruindo assim o Hitler desse universo de uma vez e para sempre. O problema é que Laurel aparece e diz: haha, agora eu vou matar vocês. Porém o Eugene chega com seu exército de abelhas e diz: haha, vai não. Então todas as abelhas atacam a mulher e finalmente Wandinha e sua turma se veem livres dessa ameaça. No final todo mundo faz as pazes, as coisas acabam terminando muito bem. E como essa produção foi uma das mais exitosas da Netflix no ano, e não só no ano, mas de todos os tempos, claro, foi renovada. Então nos vemos na temporada que vem. Anteriormente no mundo, há 3 anos, precisamente em 2022, chegou a Netflix e foi um grande sucesso, se tornando a série mais vista da história da plataforma, naquele momento, Wandinha. A produção alavancou a carreira da Jenna Ortega, fazendo com que ela aparecesse em várias outras obras. Isso acabou atrasando um pouco a chegada da segunda temporada, mas ela finalmente chegou. Dessa vez, o lançamento foi dividido em 2 partes, então eu esperei sair a temporada inteira para assistir e fazer um vídeo contando a história completa de uma vez só. Então hoje, neste canal, a segunda temporada de Wandinha. O primeiro episódio já começa daquele jeito, a Wandinha tá amarrada no porão de um serial killer, porque sim, agora a Wandinha é uma detetive e vive se metendo em roubada, como sempre. Como ela sempre curtiu crimes desde criança, resolveu investigar um caso antigo, o escapelador de Kansas City. Com seus poderes e o livro da Gold Adams, ela percebe que se conseguisse pegar um item da cena do crime, ia resolver o caso rapidinho. Então o Mãozinha vai lá, pega o treco, a Wandinha toca nele e pronto. Ela conseguiu descobrir quem é o assassino e onde ele tá.
tá. E esse cara é ninguém mais, ninguém menos, ninguém mais que o cara que, se pra você tem cara conhecido, é porque ele foi o garoto do Eu Vejo Gente Morta. Ela tenta prender o cabra, vai até o lugar que ele tá, mas quando o toca, tem uma visão, cai no chão e acaba sendo sequestrada. Mas, claro, sempre dá pra contar com o herói da série para dar aquela ajudinha, no caso, aquela mãozinha. E essa cena é hilária porque o mãozinha segura o saco do cara e sim, ele é literalmente uma mão. Então é tipo uma pessoa se jogando no saco de alguém, entende? É confuso, mas eu tenho que dizer que é muito engraçado. Depois disso, a Wandinha precisa voltar pra escola, agora acompanhada do irmão, o Feioso, que desenvolveu poderes elétricos e cresceu bastante. Enquanto isso, começa o mistério da temporada. Um fotógrafo é morto por corvos. Sério, corvos. Fiquei com pena do cara, mas que foi engraçado foi. A família Addams chega à escola e a Mortícia pede pra Wandinha cuidar do Feioso. Ela lembra de como fazia isso quando ele era pequeno. Só que agora a escola virou um inferno pra Wandinha, porque todo mundo ama ela. As pessoas querem autógrafo, selfie, e quem salva a situação é a Bianca usando seus poderes de sereia para afastar a galera. Hashtag góticas só querem paz. Com a antiga diretora morta, temos agora o novo diretor, Barry Dort, que é um extremo puxa-saco. Ele fica babando o ovo da Wandinha porque quer se promover, mas a Wandinha não se importa muito com isso porque ela odeia todo mundo, muito eu. No quarto, a Enid agora vive com a Alcateia porque virou lobo e ficou bem popular. Mas quando a Wandinha chega, manda todo mundo embora porque a Wandinha não suporta a gente. Imagina uma galera. O Ajax aparece, mas diferente da temporada passada, agora a Enid não corre atrás dele. Ela corre dele porque simplesmente decidiu que não queria mais namorar, só não tem coragem de avisar pro cara. Aí sim, gente fina. A Wandinha abre o armário e vê uma foto recente dela porque a Stalker continua na cola. A Wandinha pega a foto para tentar ter uma visão, mas nada acontece. Daí ela pensa que as visões estão bugadas. Quando a família Addams está indo embora, o diretor convida a Mortícia para o comitê de arrecadação de gala, cargo que era do pai do Xavier, mas a série diz que o pai dele deixou o cargo depois que o filho foi acusado de ser um Raider. Só que a verdade é que, curiosidade foda, não foda na verdade, em janeiro de 2023 surgiram publicações anônimas em redes sociais, especialmente no X, antigo Twitter, com acusações de agressão sexual envolvendo Percy Hientes, ator que fazia o Xavier, o Raider. Ele negou as acusações, classificando-as como uma campanha de desinformação e afirmou que os rumores eram falsos. Embora as alegações não tenham sido comprovadas, tanto a Netflix quanto os showrunners decidiram remover o personagem da série. Fim da curiosidade foda. Não foda, na verdade. Então a Mortícia diz que vai pensar sobre a proposta do cargo e eles ganham uma casa no terreno de nunca mais para passar mais tempo na escola. A Mortícia tenta se oferecer como guia espiritual para a Wandinha, já que a God Addams sumiu, mas a Wandinha, do jeito fofo dela, responde: Não tem que se preocupar comigo, mãe. Devia se concentrar no Feioso. Sabemos que ser alto e macho não vai levá-lo muito longe. Além disso, ele tem o cérebro de um rola-bosta e a ambição de um burocrata francês. Durante um passeio na floresta, a Wandinha encontra o corpo do fotógrafo atacado pelos corvos e conhece a nova xerife, Santiago. Ela vê um cara de capuz, sai correndo atrás dele e o pede pra parar. Esse cara era ninguém mais, ninguém menos que o ex-xerife, o pai do Tyler. Daí ele explica que o morto era amigo dele e tinha descoberto algo antes de morrer. Enquanto isso, o diretor chama a Bianca e tenta convencê-la a ajudar com mudanças na escola. Se não topar, ele corta as bolsas. Então, claro, a Bianca vai usar os poderes de sereia para manipular geral e fazer o que ele quer. À noite rola um evento na escola, o diretor faz discurso babando o ovo da Wandinha, chama ela pro palco e mostra um quadro colorido em homenagem a ela e aos amigos por salvarem Jericó no ano passado. A Wandinha fica atribulada e diz que não se importa com ninguém, que ela joga sujo, pensa só nela e quem vier a colocá-la em um pedestal vai se arrepender. Ela taca fogo no quadro na frente de todos e vai embora mostrando o dedo do meio pra galera. Muita aura. Pra fechar o episódio, nós temos o Feioso que tá na floresta procurando zumbi de uma história que ouviu no dormitório, daí ele tropeça, cai, acidentalmente solta vários raios no chão e adivinha, aparece um zumbi. Porém ele não fica com medo, e sim todo animado. No fim do episódio, a Enid toca na Wandinha perguntando o que tá rolando, a Wandinha cai no chão e tem uma visão. Vê a Enid morta, dizendo que é tudo culpa da Wandinha. O segundo episódio já começa com a Wandinha acordando
gritando em pânico, lágrimas pretas escorrendo pelo rosto. A Mortícia explica que isso é resultado de esforço psíquico extremo, então ela resolve pegar o livro da Gold Addams e deixa longe da Wandinha para tentar ajudar a filha a não morrer. Porém, a Wandinha não gosta muito da ideia. No meio dessa confusão, a Wandinha decide visitar o xerife Galfin para descobrir o que ele sabe sobre o caso. Quando chega lá, encontra uma cena totalmente macabra. O xerife foi assassinado e teve os olhos arrancados. E como ela tá no meio da cena do crime, a polícia chega e ela acaba sendo presa. Mas calma, ela não presta depoimento. O papai Addams aparece para defender a filha. Ele é advogado. Enquanto isso, o Feioso, que agora divide quarto com Eugene, estão no clube de apicultura. E como o Feioso tem cérebro de rola bosta, palavras da Wandinha, decide esconder o zumbi que ele encontrou no lugar que as abelhas ficam. E mesmo a contragosto, Eugene ajuda. De volta à escola, a Wandinha entra no quarto e dá de cara com a Enid morta. Mas calma, era só um trote do nunca mais, porque hoje é o dia do trote, então todo mundo tá voando, avacalhando, zoeira por todos os lados. O que mais me fez rir foi que prenderam um vampiro num caixão cheio de alho e ainda colocaram enguias elétricas no jarro do professor Crânio aqui. A Mortícia vai atrás do Gold Addams no quarto da filha, mas o Mãozinha aparece e barra a mãe. Ele tá irritado porque sempre é tratado como criado, então pela primeira vez não tá nem aí pra ajudar. A Wandinha então vai na aula de direção da Enid para sair da escola e chega ao hospital psiquiátrico onde o Tyler tá internado. Lá conhece a doutora Fireburn, que diz que o Tyler não colabora com nada. Ela aposta que a Wandinha pode ajudar a dar um choque de realidade nele. A Wandinha entra para conversar com o Tyler, diz que o pai dele morreu, mas ele não poderia se importar menos e ainda debocha dizendo que tá controlando tudo dentro do hospital. Ademais, ameaça a Enid, que foi a responsável por derrotá-lo antes. A Wandinha perde a paciência e provoca o Tyler dizendo que ele foi escolhido pela Tony Hill porque era um valentão descartável e que só de imaginar a vida medíocre dele ela se sente totalmente vingada. Na cara não, pra não estragar o velório. De volta ao colégio, a Enid descobre que é aniversário do Mãozinha, mas toda a família Addams esqueceu. Porém, a cagada que a Stalker aparece, sequestra a Enid e deixa um recado. Wandinha, você tem 30 minutos para salvar a menina lobo ou ela morre. Todo mundo quer matar a Enid nessa temporada. Wandinha corre e descobre que Enid e Bruno estão amarrados embaixo de um monte de facas. Ela precisa resolver um enigma, consegue e salva os dois por pouco. Finalmente descobrimos que a Stalker é uma garota chamada Agnes, obcecada pela Wandinha e com o poder de ficar invisível. Por isso a Wandinha não a via nas visões. Mas tem um detalhe, a Agnes não matou o xerife, daí ela se voluntaria para ajudar a Wandinha e tudo porque é obcecada pela gótica. Enquanto isso, a Bianca visita a Mortícia e usa seus poderes de sereia para convencer ela a ligar para a mãe e pedir uma doação generosa para a escola, apagando depois a memória da Mortícia. E na moral, o canto da sereia é um poder legal, bastante roubado, mas do jeito que tá retratado aqui parece que a mina tem bafo, porque sai uma fumaça vermelha, bate na cara da pessoa e ela fica totalmente confusa. No fim, Wandinha descobre que a mãe levou o livro da Gold Addams, o que a deixa bastante irritada. E pra piorar tudo, o zumbi do Feioso escapa e ataca alguém na floresta, deixando tudo ainda mais caótico. O terceiro episódio começa com a Wandinha tentando recuperar o livro, mas a Mortícia passa a perna nela. Ela explica que o esgotamento psíquico da filha está tão intenso que ela tá chorando sangue e que, se ela continuar mexendo com isso, pode seguir pelo mesmo caminho de obsessão da tia Ofélia, que basicamente pirou e foi parar no manicômio. Mas Wandinha ignora o aviso e, claro, fica brava. Ela vai conversar com o Mãozinha sobre a visão que teve da Enid morrendo e, do nada, a Stalker Agnes aparece toda animada e até diz: A Enid vai morrer? Eu posso cantar no funeral. A mina tá completamente animada para essa possível morte. Depois, Wandinha vai ao enterro do xerife Galfin e pergunta para a doutora de Hilo Hill se o xerife chegou a visitar o Tyler. A doutora reluta, mas admite que sim, só que Tyler se transformou em Hyde em segundos, então a visita não deu muito certo. Wandinha desconfia que por trás de tudo que tá acontecendo tem um aviário, pessoa que controla pássaro, corvos, mas a médica garante que não há nenhum aviário preso por lá. De volta à escola, Wandinha pergunta para Agnes como conseguiu desbloquear o celular do Galfin. Então, com a ajuda de uma metáfora, elas desbloqueiam e vasculham o aparelho. Então encontram uma mensagem da primeira vítima dizendo: se eu morrer, as provas estão no cantinho. E adivinhem, o cantinho fica exatamente onde vai rolar o acampamento escolar. A Wandinha se prepara e vai pro acampamento, e a Enid fica muito animada até descobrir que Agnes também está lá. Ela tentou me matar, lembra? Sim, mas ela falhou, o que prova que é só uma armadura.
Puxa. Enquanto isso, o feioso, achando que o zumbi é perigoso sozinho, decide levar ele pro acampamento para vigiar de perto. Toda a família Addams aparece no acampamento, participando ainda mais da trama, o que só pode significar que vai ter mais e mais foco na família Addams inteira essa temporada. Eu prevejo uma série da Mortícia e do Gomes logo logo, a Netflix ama dinheiro, quem não? O diretor anuncia que agora o local que eles estão vai se chamar Acampamento dos Excluídos. Não vai ter celular e todos vão ficar longe dos padrões, o que deixa a galera animada. Mas daí aparecem os Escoteiros Fênix. O líder deles, o Home Krauger, reclama que reservou o espaço há 6 meses. Então, pra resolver esse problema, vai rolar aquela disputa clássica, jogo de bandeirinha. O resumo de todo esse jogo, os excluídos vencem graças a Wandinha porque ela improvisa, usa uma tirolesa, dá um chutão no escoteiro e garante a vitória. É a gótica protagonista, não tem jeito. Depois, Wandinha vai até a cabana do Galf e encontra uma parede cheia de fotos excluídas, todas apontando para o nome Lois. Com isso, ela percebe que precisa controlar melhor seu dom para encontrar novas pistas. A Wandinha vai até a Mortícia e pede o livro de volta, mas a mãe nega, o que deixa para a Wandinha apenas uma condição, um duelo às cegas. Enquanto isso, os escoteiros derrotados tentam invadir o acampamento na surdina. Claro, acabam caindo na barraca do feioso, onde está o zumbi. Resultado, um caos total, porque o zumbi ataca e agora temos um morto ambulante solto pelo acampamento. Na floresta, Wandinha e Mortícia duelam às cegas, onde Mortícia solta a clássica "eu te ensinei tudo o que você sabe, mas não ensinei tudo o que eu sei". O zumbi tenta atacar o Gomes, mas o feioso impede. Nisso, o zumbi acaba indo parar na área da luta, a Wandinha joga uma espada nele e consegue imobilizá-lo. No final, o pet zumbi do feioso é levado para Hilo Hill, onde também aparece ninguém mais, ninguém menos, ninguém mais que a senhora Tony Hill, a vilã da primeira temporada. Então, é claro, vem mais merda por aí. O episódio 4 começa com a terapeuta conversando com Tony Hill, ou melhor, Laurel Gates. Elas conversam porque a doutora quer ver se consegue ajudar melhor no tratamento do Tyler. Tony Hill deixa claro, só pode ajudar o Tyler se ela for tratada como paciente e não como prisioneira. A terapeuta recusa, então Tony Hill diz que só vai rolar se ela puder ver o Tyler pessoalmente. Eles se reencontram, mas Tyler não tá nada feliz. Ele fica bravo e tenta matar a terapeuta na hora. Enquanto isso, Wandinha vai a uma funerária atrás de uma urna de um dos excluídos. Do nada, sua avó aparece e as duas abrem uma urna funerária juntas pra sentir o cheiro. Sério, elas sentem o cheiro da urna em uma cena bem bizarra, mas como a vida da Wandinha nunca é tranquila, um corvo aparece e rouba as provas que ela tinha. Sem perder tempo, Wandinha procura o tio Chico e pede pra ele se infiltrar em Hilo Hill para descobrir quem é Lois. Se é amiga, inimiga, uma médica, paciente, cafeteira, qualquer pessoa. Ela só quer saber quem é. Chico vai para um motel e faz umas loucuras tão grandes que os caras pensam, esse homem é maluco, e acabam mandando ele pro manicômio. De volta a casa, Wandinha pergunta a Mortícia sobre a tia Ofélia. Mortícia explica que Ofélia um dia surtou no pátio, chorando lágrimas negras, e a avó da Wandinha mandou ela para Hilo Hill. No meio da conversa, a avó aparece e propõe fazer uma doação para a escola, mas só se o livro da Wandinha for devolvido. Mortícia recusa e só de birra taca fogo no livro. Enquanto isso, Chico continua procurando por pistas e encontra uma mulher chamada Louise, e como ele não tá fazendo nada, taca um beijão nela. De volta à escola, o aviário aparece e manda os corvos atacarem geral. O caos começa e Mãozinha quase é sequestrado. Wandinha corre atrás do aviário, mas ele consegue despistar todos. Ela descobre que Augusto Stonehouse está internado em Hilo Hill e manda o Mãozinha avisar o Chico, mas Tony Hill reconhece o Chico e avisa a doutora. Resultado, Chico é preso junto com o zumbi. Wandinha então monta um plano para resgatar o tio. Ela se esconde no carro da professora de música enquanto Agnes distrai os guardas e olha essa cena. Impossível! Como a Wandinha caminha do lado do carro e ninguém percebe? Os caras são cegos? Ou ela ficou invisível e eu não vi? Perguntas que jamais encontraremos as respostas. Wandinha consegue libertar Chico, mas o zumbi também se solta. Graças a isso, Tony Hill consegue escapar e o hospício vira um verdadeiro caos. Tudo vira uma loucura. É um hospício. No meio da confusão, Wandinha e Chico descobrem uma passagem secreta. Lois não é uma pessoa, mas sim uma sigla. Significa Laboratório de Observação
investigação para a integração social, ou seja, os excluídos que Galf investigava estão vivos, mas estão sendo usados em um experimento secreto. Detalhe, uma das pessoas está escondida no canto dizendo que só deve ser chamada para morrer. Finalmente conhecemos o Aviário, filha de August Stornenhaus. Ela explica que o pai era obcecado pelos excluídos e tentou extrair suas essências para compartilhar com os padrões. Ela nasceu padrão, mas agora é o Aviário. Chico resolve tudo soltando um raio no meio da sala, causando um curto-circuito, liberando os excluídos e transformando o hospício em um completo hospício. De novo. Enquanto isso, Tony Hill corre para libertar Tyler, jurando que ele está muito interessado em vê-la, mas Tyler age de uma forma estranha porque, bem, ele tá doido para matá-la. O hospício vai abaixo, o zumbi mata a terapeuta, depois mata o próprio dono no hospício, o August Stornenhaus, e como se não bastasse, Tyler encontra a Wandinha, parte para cima dela e a Gothicana atravessa a parede caindo do segundo andar. Assim termina a primeira parte da segunda temporada, mas aqui no canal vocês não precisam esperar a segunda parte, então eu deixava o like só por isso, dá um like. O episódio 5 começa com a Wandinha acordando do coma, porque claro, ela levou uma porrada do Hyde, foi jogada do segundo andar do prédio, mas morrer é pros fracos. Wandinha não morre, até porque o nome da série é Wandinha e no mínimo que uma série da Wandinha tem que ter é a Wandinha. Ela acorda em uma ilusão e se reencontra com a diretora Wins. Nada me tira da cabeça o quanto a produção se arrependeu de matá-la na primeira temporada e inventou isso aqui pra trazê-la de volta. Agora ela é a nova guia espiritual da Wandinha e a Wandinha até lembra que para ser a guia espiritual de alguém, a pessoa precisa ser da mesma família, então inventaram que as duas são parentes de 13º grau e tá tudo certo. A Wins começa o sermão, lembrando todas as cagadas da Wandinha, perdeu os poderes, mentiu pra amiga, ainda soltou o Hyde de brinde, mas como a paciência da Wandinha é zero, ela acorda do coma só pra não ouvir mais sermão. Enquanto isso, a tal da Judy Stornenhaus tá dando entrevista. Ela fala que rolou um apagão em Halo Hill e 46 pacientes escaparam. A polícia pede calma porque eles já pegaram 43. Os 3 que sobraram são o Chico Adams, um zumbi apelidado de fulano de tal, e claro, o Tyler Galf, o Hyde. Só menino bom. Só que aí a Judy mostra que não tá pra brincadeira, porque ela liga pra um capanga e esse cara diz que já eliminou todos os fugitivos, menos a paciente em 1938. A mesma que a Wandinha ajudou a fugir. Então a Judy diz que ele tem que achar essa mulher agora porque não pode deixar pontas soltas. Depois ela vai visitar a Wandinha no hospital só pra dar aquela ameaçada e dizer que não adianta denunciar pra ninguém. Mas a Wandinha devolve na lata e diz que vai atrás da paciente em 1938 de qualquer jeito também. Na saída, Wandinha recebe flores mortas com um cartão. E quem mandou entregar? O Tyler. E o cara até aparece fazendo cara de psicopata, mas quando ela encara ele, ele se esconde com medinho. Pô, Tyler, decide aí, tu é medroso ou vilão raiz? Enquanto isso, Bianca, a Jax e a mãe dela estão se escondendo do Canto do Amanhã, uma organização que explora os poderes de sereia dela para aplicar golpe nos outros. Os dois decidem esconder a mãe da Bianca em um canto interditado da escola, porque lá não vai ninguém, então ela pode passar um tempo por lá e distante do Canto do Amanhã. De volta ao quarto, Wandinha fala com Enid e avisa que o Tyler quer matar as duas. Ela então manda a Enid fugir, mas a menina loba lembra que já derrotou ele uma vez. Wandinha retruca que foi sorte e a Enid responde lembrando que foi ela quem salvou a vida da Wandinha da última vez. Como é dia de Los Muertos, o diretor Dort organiza uma homenagem na escola. Wandinha manda cancelar porque diz que como o Tyler fugiu, vão querer atacar, mas o cara fala que a escola tá cheia de excluídos e que eles derrotam qualquer monstro. Para provocar a diretora Wins, Wandinha pergunta se vão homenagear ela também. O diretor responde que levou meses para apagar a memória da mulher da mente dos alunos e professores, mas que ela ainda persiste. Enquanto isso, Feioso tá preocupado com o zumbi dele, não com as vítimas do zumbi, com o zumbi em si. E o Gomes, como um bom pai, decide ajudar a rastrear o morto-vivo porque aventura de pai e filho, sacomé, né? Tyler, sem ter onde cair morto, literalmente, vai pro esgoto. Lá ele começa a ter visão do pai, dizendo que tentou protegê-lo e que agora ele tá ferrado por ter matado a mestra. Já a Wandinha descobre que a ex-professora de música era a Hyde também, mas ela sobreviveu. A professora explica que machos são fracos sem mestre, mas fêmeas são mais fortes. A Wandinha, que é muito doida varrida, então tem um estalo e decide que tudo o que precisa fazer é virar a mestre do Hyde. Ela até vai atrás das anotações de Meriton Hill para aprender o rolê, mas a Mortícia aparece e descobre o plano. A Wins diz pra Wandinha não fazer isso, mas ela não quer nem saber e vai fazer sim. Enquanto isso, o zumbi aparece no parque onde rola a festa do Dia dos Mortos. Detalhe, o bicho se assusta com a galera que tá fantasiada de monstro. Um zumbi com medo de monstros, isso sim foi engraçado. Mas
mas logo depois perde a graça porque ele ataca todo mundo e começa a fazer um lanchinho. Feioso chega lá e manda o pai esperar fora porque ele se garante. O Gomes aceita porque aparentemente ele estava a fim de fazer um aborto. Lá dentro, o zumbi abre o coração pro Feioso, diz que comer cérebro deu vida de volta, que ele é seu único amigo e que só quer uma chance. Feioso deixa ele escapar e ainda mente pra polícia e pro pai dizendo que não achou nada. E aí vem o plot twist. A paciente 1938 é revelada como Francese, a mãe do Tyler. Sim, roteirista foi longe no bingo das coincidências. Ela pede ajuda da Mortícia para encontrar o filho e as duas fecham parceria. Na homenagem do Dia dos Mortos, Mãozinha vê o Tyler. Ele avisa aos Belladonna. Daí eles colocam um plano em prática. Usam a Enid como isca e atraem o Tyler. Os Belladonnas o cercam, a Wandinha tenta acertar uma seringa nele, mas claro que se ferra. Aí ela tenta convencer o Tyler dizendo que poderia ser a nova mestre dele e que depois, por fim, eles poderiam ficar juntos dessa vez. O B.O. é que do nada aparece um novo raid que ataca o Tyler, parte pra cima da Wandinha, mas Mortícia chega mandando: calma, tem acordo aqui. Aí a raid mãe leva o Tyler embora e a Wandinha fica em paz por enquanto. E lembram da Judy? O Isaac vai falar com ela e acaba a fazendo de lanche. Olá, Judy. Você se lembra de mim? O episódio 6 começa de um jeito totalmente aleatório. Admita. Também não entendi nada. Aí o episódio volta 16 horas e 36 minutos antes pra mostrar a Wandinha e a sua família falando com o diretor e a xerife. Daí ela diz que a mãe do Tyler tá viva. Mortícia confirma dizendo que a Francese prometeu fugir com o Tyler e que ela acredita nela. Já a xerife fica na dúvida se prende geral, mas leva logo uma chantagemzinha básica. Se ela fizer isso, vão expor que a polícia largou a escola para se virar sozinha. Resultado? Jericó inteira em choque e sei lá, iam cancelar ela no Twitter. Claro, a diretora Wins aparece só pra dar aquele gás de positividade. Ela dá os parabéns pra Wandinha porque agora não tem um raid só, tem dois. E de brinde ela pode adiantar a morte da Enid. Pela primeira vez, Wandinha pede conselho de verdade e Wins manda: Wandinha, seu dom não é só herança de família, mas também tá ligada aos laços que tem com a sua mãe. Como ela vive tretando com a Mortícia, o poder tá todo bugado. No meio do papo, surge o professor Crânio e pergunta se a Wandinha tá maluca falando sozinha. Ela aproveita e pergunta se ele deu aula pra Francese Galf. Ele responde que não, mas deu pro Isaac, e que ele inventou o aparelho que mantém ele meio morto-vivo hoje. Coincidência número 378 da série. Isaac é irmão da Francese. Dois irmãos que estavam mortos e agora resolveram ressurgir só pra deixar a vida do Tyler um inferno. Depois, Wandinha procura Feioso e Eugene para falar do zumbi. E detalhe, impressionante como ela quase não fala mais com o Eugene. Acho que é porque na primeira temporada ele era um molequinho gente fina e agora é só um adolescente. A Wandinha já não gosta de gente, então ela deve odiar adolescentes. Ela pergunta pro Feioso onde ele viu o zumbi, mas o moleque defende. Isaac só quer viver em paz. E ainda solta que derrubou a foto da paciente em 1938. Enquanto isso, Francese encontra o filho Tyler e finalmente mostra carinho. Carinho na base da surra, família saudável. Na escola, a professora Capri pega a Enid e o Bruno se pegando no quarto, mas nem liga, porque ela tá mais interessada em saber o que rolou na noite passada. Enid tenta disfarçar, mas a professora diz que viu ela se transformando em lobo sem lua cheia. Isso significa que ela pode ser uma alfa, só que ser alfa tem o seu preço. Ela pode acabar sendo uma loba para sempre e ser caçada até a morte. Wandinha, por sua vez, vai falar com a avó. Ela conta que perdeu os poderes e precisa encontrar a mãe do Tyler, já que ela foi uma das que escaparam de Willow Hill. Então a avó diz que ela pode falar com a Rosaline Hotwood, uma ex-professora da Nunca Mais. E como não basta ser sombria, a mulher tá enterrada no cemitério da escola. A lápide tem energia trevosa, mas se o corvo recitar a inscrição, a visão psíquica da Wandinha renova. Ritual simples, né? Ela conta o plano pra Enid, mas aí a loba lembra do toque de recolher. As duas discutem, jogam as verdades na cara uma da outra e claro, Wandinha vai mesmo assim. Chegando lá, descobre que a tal Rosaline é a Lady Gaga versão fantasma. Ela aparece durante uns 30 segundos na tela e explica que se a Wandinha manter a mão na chama, vai recuperar o seu poder temporariamente, mas se tirar, pagará um preço alto. E óbvio que Enid chega e tira a mão dela da chama. Resultado, as duas desmaiam, aparecem magicamente no quarto e trocadas de corpo. Virou sexta-feira muito louca. É hilário, principalmente porque a Jane Ortega imitando a Enid é ouro puro. Na dublagem fica ainda melhor porque a mudança de personalidade fica escancarada. Enid, no corpo da Wandinha, começa a pedir bebida colorida no bar. A Agnes até lembra que ela é alérgica a cores, mas ela não se importa. E sim, a menina fica toda empolgada. Sorte que encontra a mãe da Wandinha, que tem um
remédio milagroso feito de cinzas. Enquanto isso, Wandinha, no corpo da Enid, volta no túmulo da Lady Gaga. Daí tem que escutar a diretora Wynne dizendo que avisou sobre tudo e que não tem ideia de como desfazer isso. Wynne revela que isso só aconteceu uma vez antes e que os dois morreram em 24 horas. Traduzindo, Wandinha pode ser a culpada pela morte da Enid. No arco do zumbi, Isaac encontra Frances. Ele conta sobre a primeira transformação dela, os dois se abraçam e Tyler conhece o tio. Frances começa a tossir sangue e explica que raids não duram muito tempo. Isaac diz que pode ajudar, mas Frances diz que a família Stornenhout roubou suas anotações e usou a máquina para dar poderes a humanos. Logo, Isaac abre um sorriso e diz que ele já aposentou a Judy. De volta à escola, Enid, no corpo da Wandinha, lê o livro que a amiga escreveu e descobre que está descrita como fraca de corpo e mente. Claro que ela fica bolada e, para se vingar, faz a cena colorida do início do episódio na frente da escola inteira. Wandinha fica pé da vida, mas nem precisa detonar o namorado da Enid, porque descobre que ele já estava traindo ela. Então ela só deu tchau e pronto. Agnes, que tá sempre na hora errada no lugar errado, ou na hora certa no lugar certo, sei lá, vê a Capri prendendo Enid nas jaulas lupinas e conta tudo pra Wandinha, achando que a Wandinha é a Wandinha, mas é a Enid. Tudo tá confuso, mas nesse papo, Enid descobre que Wandinha tava tentando salvá-la o tempo todo. Só que Agnes mete lenha na fogueira e diz que Enid é dramática e obcecada por garotos. Enid responde: quer saber? Você é otária, puxa saco e só tá aqui porque é conveniente pra Wandinha. Some, triste. Agnes vai participar de um grupo de apoio para membros. Mãozinha, Professor Crânio, uma perna, uma orelha. Esses são os membros. Enquanto isso, a família Addams faz um almoço em família com prato especial, torta de bicho atropelado, mas o jantar foi para arrancar confissões dos filhos. Feioso admite que deixou o zumbi escapar e Mortícia descobre que Wandinha e Enid trocaram de corpo. No meio disso, Isaac encontra o Professor Crânio e cobra um favor por tê-lo mantido vivo 30 anos. A cobrança? Matar o professor e comer o cérebro dele. O barato saiu muito caro dessa vez. Depois, Isaac se junta a Tyler e Frances. Agnes, que agora vive observando tudo, decide seguir todos, e daí se esconde no porta-mala do carros, junto do cadáver da Judy. Ela manda a localização pra Wandinha e geral parte pra Willow Hill. Lá, Isaac prepara a mala pra tentar tirar o raid da Frances, só que Tyler fareja a Agnes e a captura. Parabéns, Agnes. O quão otária tem que ser pra ser pega mesmo sendo invisível. Enid e Wandinha tentam salvá-la, mas no caos, Wandinha acaba se transformando em lobo e ataca a Tyler. Frances impede a luta, mas a máquina explode porque Agnes meteu a mão onde não devia. No fim, as duas voltam pro túmulo da Lady Gaga, trocam as verdades, conseguem desfazer o feitiço e voltam pros corpos certos. Final feliz? Nem tanto, porque Enid tá salva, mas quem vai morrer agora é alguém da família Addams. O episódio 7 já começa com o professor Dorothy lembrando de como criou o Canto do Amanhã, aquela seita corporativa com nome de grupo de louvor. A mãe da Bianca, a Gabrielle, fugiu deles, mas claro que foi tropeçar justamente em quem tava a perseguindo. Essa tem sorte. Dorothy não perde tempo e diz que como ela tava dormindo de graça na escola, ela tá devendo e as duas vão ter que pagar. Logo em seguida, a escola descobre a morte do Professor Crânio. A polícia também, mas mesmo assim o evento que o Dorothy tá organizando vai continuar de pé. Para piorar, a Agnes entrega um documento pra Wandinha cheio de podres. Os pais da Wandinha já conheciam o zumbi, porque quando ele era uma pessoa normal, ele foi nada mais nada menos nada mais que colega de quarto do Gomes. 30ª e 900 milhões de coincidências da série. A Wandinha fala com a sua família e diz que o zumbi e irmã dele ainda estão na cidade. Ademais, diz pra Mortícia que teve uma visão de que um Addams vai morrer. A Wandinha vai até a casa dos Galfin e conta o esconderijo secreto deles. Ademais, também descobre que a Frances está mal, sem remédio, quase batendo as botas. Mas pelo menos temos uma notícia boa. Finalmente Wandinha fala com o Eugene de novo, porque o Mãozinha achou uma mariposa cadáver, então eles soltam as mariposas pra ver se acham o Isaac, porque quando ele era zumbi, ele tinha lagartas dessas mariposas dentro. E agora ela vai atrás dele pra botar os ovos, podendo funcionar como um GPS bizarro. Do nada, a avó da Wandinha aparece, toda debochada. Ela diz que foi até a escola só pra dizer: não vou doar nada, e olhar bem nos olhos do diretor quando a esperança dele
morresse. Mas o Dort é insistente, promete até reformar o cemitério da escola. Sim, a escola tem cemitérios e eu juro que não sei se é para estudante, professor ou ambos. Quando a avó nega de vez, ele apela. Põe a Bianca para usar o canto de sereia e convencer a velha a doar a fortuna dela todinha. Resultado? Toda a família Addams descobre que ficou sem herança e fica pistola. Mas a Wandinha, claro, fica desconfiada. Ela vai bater de frente com a Bianca, as duas duelam e a Wandinha arranca a confissão. A Bianca usou o canto porque o Dort tá chantageando ela e a mãe. Logo tentam apagar a memória da Wandinha, só que a Agnes estava junto, ouviu tudo e ainda por cima apareceu fantasiada de Wandinha. Eu só não entendi porque ela fez isso. A própria Wandinha ficou irritada e a Agnes fica triste, como se alguém fosse ficar feliz vendo uma coisa dessas. Enquanto isso, o Dort perde a paciência com o Gideon, o laranja do rolê, simplesmente taca fogo no cara e usa isso pra dar aquela intimidada na Bianca. À noite, rola o baile de gala, finalmente. Vovó Addams é homenageada e aplaudida, e diz em alto e bom som que vai trazer de volta castigo corporal. Wandinha aproveita e pergunta pra Bianca onde a mãe dela tá escondida. A Bianca, meio confusa, decide confiar e entrega dizendo que ela tá no apartamento do Dort. E o Bruno tenta voltar com a Enid, mas aparece o ex dele e já era. Só que sério, ninguém liga pro Bruno e esse arco é tão inútil que dava pra cortar isso da história toda. Como eu sei que essa porra de vídeo vai dar views, eu vou deixar aí pra ganhar mais dinheiro. Coincidentemente, ele vai chorar no mesmo canto que a Agnes, que ainda tava chateada porque a Wandinha não curtiu ela vestida de Wandinha. Tipo, pô, ninguém ia gostar disso. Mas Enid dá uma lição de moral, estilo sessão da tarde, dizendo: não precisa imitar ninguém, só seja você mesma. Pronto, mudou a vida da menina com o conselho mais básico do mundo. As duas então vão juntas fazer uma coreografia na frente da escola, porque a Enid ia se apresentar com o Bruno, só que como eles terminaram, não vai mais rolar. A Agnes, claro, já sabia metade porque andou espionando os ensaios, então ela vai quebrar esse galho. O Ajax resgata a mãe da Bianca e Wandinha arma com Enid e Agnes um plano para expor o diretor Dort. A Agnes rouba o amuleto que protegia ele, Bianca solta o canto da sereia e faz o cara confessar tudo no palco. Mas ele não se entrega fácil, pega a Bianca de refém, só que Ajax, finalmente útil, transforma o cara em pedra e pra completar, um lustre cai em cima dele. Resultado, Ajax fica feliz da vida porque conseguiu a kill e a Wandinha fica com o olho até brilhando de orgulho. Só que claro, a alegria dura pouco. Eugene aparece e diz que o Isaac tá no cemitério de nunca mais, justo no momento em que o feioso sumiu. Então sim, ele foi sequestrado. No último episódio da temporada, a polícia de Jericó tá procurando o feioso enquanto a família Addams tenta ajudar. A diretora Wins vira e fala pra Wandinha: olha minha filha, agora só apelando pra outro corvo da família. Aí lá vai Mortícia, a Wandinha e a vovó de mãos dadas, estilo rodinha de oração versão trevosa, tentando achar o feioso. De repente, a Wandinha tem uma visão pesadíssima, os pais enterrando o tal do Isaac embaixo da árvore da caveira. A Wandinha pergunta pra mãe o que rolou e a Mortícia abre o baú de segredos. Conta que o Isaac construiu uma máquina que precisava de uma bateria sinistra e adivinha, ele queria usar o Gomes, que na época tinha poderes parecidos com os do feioso. Mas não era parceria, era golpe. O Isaac planejou sacrificar o cara e até já tinha cavado a cova na árvore da caveira pra enterrar ele lá. Mortícia chegou bem na hora, salvou o Gomes e eles enterraram o Isaac. Só que o Stonehouse ameaçou todo mundo, se contassem do laboratório, iam direto pra cadeia, então eles guardaram esse segredo forçadamente. Corta pra agora. Isaac, ressuscitadíssimo, amarra o feioso e promete cumprir o que tinha jurado pra irmã. O cara manda um recado pela Enid pro Eugene, que entrega uma caixa à Wandinha. Dentro, uma mini árvore da caveira com meia-noite escrito embaixo. A Wandinha vai encarar Isaac, mas deixa o mãozinha preparado pra dar o bote. Só que quando ele atira, Isaac se defende fácil e ainda aparece o Tyler para prender o mãozinha. E aí vem o plot twist do século. O Isaac não tem mão direita, porque na exploração do passado, a Mortícia cortou ela fora. E surpresa, essa mão virou o Mãozinha. Pois é, o Mãozinha era parte do vilão o tempo todo. Absolute Cinema ou Absolute Merda, o que você preferir, porque eu achei isso uma merda. Isaac entrega a Wandinha viva e ela só não vai pro além porque a Agnes, a Stalker invisível, estava a seguindo, como sempre. A Agnes corre para buscar a Enid, que tá presa, porque não pode se transformar em noite de lua cheia. Mas, no desespero, Enid finalmente vira lobona e cava que nem retroescavadeira, salvando a Wandinha. Só que tem um porém, ela fica presa no modo lobisomem para sempre. Hip Enid versão humana. Família Addams chega, Isaac começa a mexer na máquina antiga e o circo
pega fogo. Ao invés de tirarem o Hyde da mãe do Tyler, resolvem arrancar do próprio Tyler. Pensa no B.O., o moleque já é fugitivo, sem casa, sem poderes, basicamente candidato a virar coach motivacional em 3 semanas. Enquanto isso, Mortícia e Wandinha se separam. Isaac liga a geringonça, Feioso e Tyler sofrem, e Wandinha pega um machado pronta para resolver tudo na marra, mas na hora H não consegue matar o Tyler. Então ela liberta o cara e vai ajudar o Feioso. Tyler vira Hyde, desce a porrada no Isaac e até na própria mãe. Temos então uma luta de CGI nível orçamento quase acabou, que termina com a máquina explodindo e a mãe do Tyler indo conhecer Jesus pessoalmente. A família Addams toda desmaia, vai acordando aos poucos e a premonição furada da Wandinha não se realiza. Só que Isaac não desiste e parte pra cima dela com a telecinese usando justamente a mão direita, que era o Mãozinha. Aí rola aquele clássico momento, lembre-se de quem você é, e o Mãozinha decide, chega disso. Ele arranca o coração do Isaac e finalmente assume quem ele é. Além de uma mãozinha, ele é uma parte oficial da família Addams. Final feliz? Quase. Agnes diz que Enid sumiu no mundão, talvez para sempre. Tyler recebe a visita da professora Capri, que promete salvá-lo porque conhece uma galera de Hydes. Basicamente, ela afundou o grupo de Hydes anônimos. Feioso e Eugene finalmente viram amigos e olha, até que é progresso, porque geralmente o circuito social do Feioso é composto por cadáveres. Mortícia entrega pra Wandinha o diário da tia Ofélia. Diretora Wynne tira férias, provavelmente pra terapia, porque só assim. E Wandinha parte com o tio Chico em busca da Enid. Porém, entretanto, todavia, a cereja do bolo, descobrimos que a avó Addams mantém ninguém mais, ninguém menos, ninguém mais que a tia Ofélia presa no porão. Família saudável, como sempre. Então é isso, a segunda temporada de Wandinha chegou de um jeito caótico, teve mistério, zumbi amigo, stalker invisível e até a família Addams toda aparecendo. A série pode ter uns furos aqui e ali, mas tem hora que até é divertida. A Wandinha continua sendo a mesma gótica, anana, trevosa, raivosa de sempre, com aquelas frases ácidas e sem noção, e as reviravoltas, cada episódio parecia querer superar o anterior na loucura. No fim das contas, é uma temporada que não se leva tão a sério, mas entrega entretenimento puro. Então, pra mim, é isso. Doido, exagerado, mas bom de se assistir. Comigo, antes, se não deixou um gostei, aproveita pra fazer isso agora, deixa um comentário qualquer pra engajar o vídeo, uma seguida no Insta que é grátis, lá você fica sabendo de futuros vídeos / vida do criador de conteúdo. E agora sim, comigo, essa temporada tem um 6. Até a próxima temporada, sim, ela já foi anunciada, só não sabemos o resto, ou seja, até lá. Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Hã?